Melhores carros econômicos até 45 mil reais. Para você que está pensando em trocar de carro, ou até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está naquela dúvida, qual que vai atender melhor as minhas necessidades, qual que vai ser mais econômico, qual vai fazer mais sentido para minha forma de usar, para os meus gostos. Então, nessa lista aqui venho trazer várias opções interessantes de bons veículos com conjuntos mecânicos confiáveis e de quebra bem econômicos em várias categorias diferentes. Se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E não se esqueça, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em janeiro de 2024. Começando com o primeiro da lista, vamos pegar um carro um pouco mais compacto. Seria o Hyundai HB20 versão Comfort Style 1.0 12 válvulas flex manual, ano 2015. A tabela desse carro hoje está em R$ 42.953, então ainda sobra uma gordurinha ali para você negociar e fazer uma possível revisão depois que comprar um carro desse, no que precisar ali, dentro do seu orçamento de 45 mil. Aqui ele é equipado com um dos motores 3 cilindros, eu diria, dos mais confiáveis do nosso mercado. É o motor capa de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Só que esse aqui ainda não é aquele turbo compressor, é o aspirado. Então a potência é de 75 cavalos na gasolina e 80 no etanol, com torque de 9.4 kgfm na gasolina e 10.2 no etanol. São números, eu diria, apenas ok, né? Para um hatch compacto de 953 kg, a relação de peso-potência fica em 11.9 kg por cavalo. Não vai ter aquele bom desempenho das versões turbo, né, ou com motor 1.6, mas é um carro que vai te entregar, sim, uma menor complexidade mecânica, ou seja, um menor custo de manutenção de peças de reposição também quando você precisar, e também vai te entregar ainda uma economia de combustível bem satisfatória, que nós vamos falar sobre consumo em números já já. Mas o câmbio aqui é manual de 5 marchas, tem bons engates, justos até bem precisos, e o porta-malas tem 300 litros de capacidade, na média para um hatch compacto, e conta com o banco traseiro rebatível. Caso você não esteja levando ninguém ali no banco de trás, dá para aumentar bastante ainda essa capacidade de carga. Pneus são nas medidas 175 70-14, são pneus aí um pouco mais estreitos, perfil mais alto, tentando favorecer um pouco do conforto ao rodar, só que ainda não são aqueles pneus que vão passar excelente aderência, principalmente se você pregar estrada, né? Pneus finos, infelizmente, é dessa forma. Mas são pneus até de preços bem acessíveis quando você precisar substituir. Falando sim agora de consumo, ponto principal do nosso vídeo, pegando aqui dados oficiais. Na cidade é um carro que faz 7,6 km por litro com etanol, 11,5 com gasolina. Estrada 9,8 no etanol, 14,5 na gasolina. Lembrando que esses são dados obtidos sob condições de testes controladas. Dependendo do trânsito, do trajeto que você pegar e até da sua forma de guiar, que eu diria que é um dos fatores mais importantes para você ter uma economia de combustível, esse carro na prática ele pode sim fazer médias até acima dessas oficiais apresentadas. Então é um carro de fato bem econômico. E nessa versão Comfort Style vem equipado de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e Isofix. E o sistema de som já vem com leitor USB, Bluetooth e comandos no volante. Então aqui é o mais completinho que você vai conseguir pegar com esse motor 1.0 aspirado e câmbio manual, que entrega como principais pontos positivos a sua robustez, confiabilidade mecânica. É um motor, sim, que se você cuidar da manutenção básica, não vai te dar maiores problemas. Dos 3 cilindros que temos no nosso mercado, é um dos que menos tem relatos de problemas, defeitos crônicos, principalmente defeitos crônicos graves, né, que podem te dar um custo alto de manutenção. Esse HB20 aqui não passa por esse tipo de problema. Boa oferta de peças, você encontra tudo com muita facilidade aí, tanto para motor, câmbio, suspensão, freios, tudo que você precisar substituir nesse veículo vai ser sem problemas. Bem econômico, boa qualidade do acabamento interno, é um carro que tem sim bons encaixes ali entre as peças plásticas ali de painel, forros de porta, de uma forma geral, é um acabamento que não deixa a desejar frente aos seus concorrentes. Boa lista de equipamentos, carro com uma boa capacidade de porta-malas, eu diria, né, na média, né, 300 litros
é maior que vários de seus concorrentes. Ainda não é o maior, mas está ali no meio termo para você que precisa de um hatch compacto, vai levar até uma quantidade razoável de carga. E é um carro hoje de boa revenda, bem valorizado, não cai muito de preço frente aos concorrentes, então você comprando ele agora, claro que também ele vai ser um pouco mais caro do que os seus concorrentes, só que também vai ficar com ele um bom tempo, vai revender fácil e não vai perder muita grana, o que é ótimo. Mas como ponto de atenção, ele utiliza step de uso temporário, muita gente não gosta, então vale ser mencionado aqui. Claro que o desempenho vai ser fraco na maioria das situações, ainda mais se você colocar passageiros, mais bagagens no porta-malas. É um carro que vai ter respostas mais lentas, né? Com esse motor aí que tem o menor desempenho da linha HB20. Além disso, espaço interno para quem vai no banco traseiro também não é dos melhores. Suspensão traseira, tem vários relatos de bater fim de curso com facilidade. Toda essa primeira geração do HB20 passa por esse problema. Geralmente troca-se ali batentes dos amortecedores e os próprios amortecedores resolvem o problema, mas não tem aí uma boa durabilidade. Além disso, também existem reclamações de eficiência dos faróis. É um carro que não tem uma iluminação muito boa aí durante a noite, o que é algo também para você ficar ligado. E também foi mal avaliado pelo Latch NCAP de sua época, não sendo aí muito seguro em caso de colisão. Mas se você quer um veículo ainda bem econômico e com melhor desempenho, dá para pensar no Toyota Etios Sedan, versão XLS, motor 1.5, 16 válvulas, flex manual 2016. Tabela R$ 44.888. Aqui você já leva um veículo equipado com motor da linha 2NR FBE, bem utilizado aí nos Etios, também nos mais novos um pouco, né, Yaris. Aqui um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente. Então, assim como lá no HB20, é um motor que não precisa se preocupar com troca de correia dentada, o que já é um ótimo ponto positivo. Mas aqui ele é um 4 cilindros de 92 cavalos de potência na gasolina, 96 no etanol, com um torque de 3,9 kgfm em qualquer combustível. Em 2017, esse motor passaria por uma atualização, ganharia um pouco mais de potência, né? Só que para pegar um carro desse aí 2017, teria que extrapolar um pouco a nossa linha de corte. Então vamos ficar aqui no 2016 mesmo, que é um veículo que pesa 965 kg, sedã compacto, bem leve. Então a relação de peso-potência fica em bons 10 kg por cavalo. Vai ter uma resposta bem melhor do que o HB20 sem consumir tanto combustível também. Vamos falar disso já já. Câmbio manual de 5 marchas, engates até relativamente bons. Não chega a ser tão bom quanto o HB20, mas está ali no meio termo. Porta-malas imenso de 562 litros de capacidade e ainda conta com banco traseiro rebatível. Então é um carro que aqui sim você consegue levar muita coisa e ainda sobra espaço. Pneus medidas 185/60, 15 medidas bem convencionais aí para o nosso mercado, você vai encontrar sem maiores problemas. Falando sim agora de consumo na cidade, 8,4 km por litro com etanol, 11,9 na gasolina, estrada 9,3 no etanol e 14 na gasolina. Aqui assim, em dados oficiais, parece ser um carro até mais econômico do que o HB20. E na prática tem tudo para ser dessa forma se você souber levar ele ali de forma tranquila, manter velocidade, antecipar um pouco ao trânsito, né, à frente ali, não deixar para frear muito em cima, já vai tirando um pé um pouco antes, se vê que o trânsito lá deu uma diminuída na velocidade, né? São técnicas que você vai adotando para conseguir ter médias melhores aí de consumo. E é um carro relativamente leve para esse desempenho que ele entrega, então sim vai ser bem econômico. Se você quer mais dicas sobre como dirigir de forma eficiente e melhorar muito suas médias de consumo, eu vou deixar ao final um vídeo completo falando sobre isso, mostrando na prática como eu faço médias também bem interessantes aí de consumo de combustível. Etios versão XLS vem de série equipado com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal, mais freios ABS, farol de neblina e sensor de estacionamento traseiro. O sistema de som vem com leitor de CD USB e comandos no volante. Veículo ano 2016 aqui, senti falta de uma conexão Bluetooth. Mas é um carro que entrega como principais pontos positivos sua robustez, confiabilidade mecânica padrão Toyota, de qualidade, de projeto. É um carro que não quebra com facilidade, motor, câmbio, suspensão, freios, realmente ali tudo muito bem projetado, a não ser alguns relatos maiores de
quebra e trinca na solda do eixo traseiro, que foi um comum aí em vários anos modelo do Etios, mas não é algo também que aconteceu com todas as unidades, então vale ser ressaltado aqui também. Mas é um conjunto mecânico aqui que também entrega peças com facilidade, você encontra peças de reposição com muita facilidade, preços acessíveis, tudo para você substituir nesse carro. Bom desempenho, bom consumo de combustível, carro que entrega também um excelente espaço interno, maior que vários concorrentes. Claro, né? Excelente para a categoria, não estou dizendo que ele é espaçoso igual um Corolla, mas para a categoria dos sedãs compactos, ele sim entrega isso com satisfação. Além disso, o carro com excelente capacidade de porta-malas, maior sim que muito sedã médio nesse caso, mas ainda é um carro de dimensões externas mais compactas, então ainda bom para o trânsito urbano e é um veículo até de boa revenda, boa procura no mercado, apesar de estar um pouco mais desvalorizado. Olha só, você consegue pegar um Etios sedã 1.5 2016 pelo preço de um HB20 1.0 2015. É claro que em vários aspectos o Etios vai entregar mais, só que em alguns outros talvez nem tanto. Por exemplo, o step é de uso temporário, assim como lá no HB20. O quadro de instrumentos ele ainda é aquele com ponteiro, né, de difícil leitura, fica ali localizado na parte central do painel, incomoda um pouco. Nesses 2016 ainda falta o computador de bordo, que viria depois, né, nos 2017, juntamente com o quadro de instrumentos digital. Suspensão traseira apresenta aqueles ruídos metálicos que futuramente podem vir a evoluir para uma trinca, uma quebra da solda ali do eixo traseiro, que é algo para você ficar ligado e quando estiver olhando um carro desse para comprar, faça um test drive, não compre sem fazer um test drive, vai lá, dá uma volta no carro, fique atento para esses ruídos metálicos característicos na suspensão traseira para você não ter maiores problemas. E não só isso, mas vários outros pontos que você deve observar antes de comprar um carro são bem importantes para você fazer a melhor compra possível. E para te ajudar nessa hora eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma você vai garantir uma compra mais técnica, criteriosa, objetiva e aumenta muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no primeiro comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Além disso, o Etios também tem superfícies internas ali de carroceria sem pintura ou só no primer, né? Por exemplo, o cofre do motor é dessa forma, o que indica uma economia, né? Vamos dizer assim, da montadora. Não teve um certo cuidado com relação a esse acabamento. Tanque de combustível é pequeno, 45 litros de capacidade apenas, mas como é um carro econômico ainda não deixa a autonomia ficar tão prejudicada. Acabamento é fraco, plástico duro para todo lado, faz um pouco mais de ruído aí com o passar do tempo. Design, que eu não vou entrar muito nesse mérito, mas vale ser mencionado aqui porque ele tem um desenho tanto externo quanto interno que sai um pouco do padrão, né? Não de uma forma tão positiva para muitas pessoas, né? Aquele quadro de instrumentos localizado na parte central, você tem que desviar um pouco mais o olhar para visualizar as informações, ainda mais nessa versão com quadro de instrumentos ainda de ponteiro. Então fica um pouco mais difícil, você perde um pouco mais de tempo para visualizar uma informação e isso no trânsito pode ser complicado. Então vale mencionar aqui outras soluções também de design externo que muita gente não gostou na época. É um carro que sim, bem controverso com relação a esse aspecto. Mas passando aqui para o terceiro da lista, para você que quer um veículo mais confortável, com um bom acabamento interno e boa lista de equipamentos, dá para pensar no Fiat Palio Attractive 1.4 8 válvulas flex manual 4 portas 2017, último ano do Palio aí no nosso mercado. Tabela R$ 41.741 aqui. Um melhor custo-benefício ainda do que os dois anteriores, né? Um carro ainda mais novo por um preço mais baixo. O motor aqui é o Fire Evo, de comando de válvulas simples no cabeçote, acionado por correia dentada e variador de fase atuando nas válvulas de admissão. Então aqui, você já tem que ficar ligado com a troca preventiva periódica de correia dentada nesse motor, que entrega uma potência de 85 cavalos na gasolina e 88 no etanol, com torque de 12,4 kgfm na gasolina e 12,5 no etanol. Aqui são números um pouco mais modestos, né? É um motor 1.4, 2 válvulas por cilindro de projeto um pouco mais antigo, que para um hatch compacto de 1.007 kg deixa essa relação
de peso-potência em altos 11,4 kg por cavalo, desempenho lá bem semelhante a um HB20 1.0. É um carro de respostas um pouco mais lentas, tenha isso em mente. Ainda mais utilizando aqui o câmbio manual de 5 marchas C513, que nada contra esse câmbio em relação à resistência mecânica, é um bom câmbio manual, mas ele não tem engates de marcha tão precisos quanto os veículos que eu falei anteriormente. Eu diria que no mercado é um dos de engates mais imprecisos até. Você tem que se acostumar com a posição das marchas ali no primeiro momento. Outro motivo para você não comprar um veículo sem fazer um test drive e ver se isso vai ser um problema para você ou não. Porta-malas tem 290 litros de capacidade, conta com banco traseiro também rebatível, tá ali próximo da capacidade de um HB20, e os pneus são nas medidas 175/65/14, também bem convencionais aí para o nosso mercado. Consumo na cidade, 7,4 km por litro com etanol, 10,8 com gasolina. Estrada, 9,3 no etanol, 13,5 na gasolina. Médias também ok. Não é um carro que vai fazer médias esplêndidas quando você estiver viajando com passageiros, mais porta-malas carregado, mas para o trânsito urbano, circuito urbano ali, ou se você estiver viajando sozinho, mantendo velocidade ali de cruzeiro, é um carro que ainda vai entregar médias muito boas. Lista de equipamentos de série dessa versão Attractive é direção hidráulica com ajuste de altura e vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e faróis dianteiros de neblina. E opcionais de vidros elétricos nas portas traseiras, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, além de ar-condicionado, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico e teto solar elétrico. Assim como o sistema de som, que também era opcional. Se equipado, vinha com leitor de CD USB, Bluetooth e comandos no volante. Então aqui vai um ponto de atenção. É um carro que tem uma excelente lista de equipamentos se você pegar com a maioria dos opcionais, principalmente o ar-condicionado, que não vinha de série, perceberam? Então, se você estiver olhando um carro desse para comprar e ele não tiver o ar-condicionado, você pode ter um pouco mais de dificuldade quando for revendê-lo futuramente. Então, dê preferência para um que estiver mais bem equipado possível para te dar mais conforto, mais comodidade, conveniência a bordo, te entregar mais tecnologia embarcada. Isso é ótimo ter num carro e também facilitar a sua revenda. Mas, como pontos positivos principais de um Palio desse, ter o seu motor confiável, resistente, com boa oferta de peças também, um dos motores de manutenção mais acessível que temos no nosso mercado aí, peças também você encontra com facilidade, econômico, com uma boa qualidade do acabamento interno ali, revestimentos de painel, forros de porta, bancos bem confortáveis. Nisso aí a Fiat supera vários de seus concorrentes, além da suspensão também voltada para a característica de entregar um maior conforto ao rodar. Para quem gosta, quem quer isso num carro, é uma das melhores opções da categoria. Também um carro de boa altura do solo, não vai raspar o fundo ali com facilidade, ainda é um veículo compacto, bom para encontrar vagas para estacionar. Por essas e outras razões, carro de bom custo-benefício, bom nível de tecnologia embarcada, você consegue pegar um carro desse até com teto solar elétrico, aí ano 2017 na faixa dos 42 mil. Então é difícil um concorrente bater esse preço, esse ano de fabricação com toda essa tecnologia embarcada, o que é ótimo. Mas é um carro que entrega pouco espaço interno para quem vai no banco traseiro, porta-malas apenas ok também para a categoria, além de uma estabilidade também não das melhores. É um carro que tem uma suspensão mais voltada para o conforto, então perde-se um pouco nesse quesito de estabilidade, confiança em fazer curvas de alta velocidade. Então a carroceria que rola um pouco mais aí nessas situações. Também tem vários recalls em aberto para esse veículo, o que é outro detalhe para você ficar ligado quando estiver avaliando um carro desse. Verificar, dá para entrar lá no site da montadora com o número de chassi e ver se o veículo que você está olhando para comprar atendeu a todos os chamados, porque se ele estiver devendo algum dos recalls que tem lá aberto para ele, hoje em dia você não consegue nem transferir um carro mais para o seu nome. Então, fique ligado nesse detalhe. Além disso, também é outro aqui que foi mal avaliado pelo LatiNCap. Mas passando aqui para o quarto da lista, se podemos falar de uma excelente opção para quem quer uma facilidade absurda de revenda, seria o Chevrolet Onix LTZ 1.4 8 válvulas flex manual 2013, tabela 43.511. Percebeu a diferença, né?
um Palio 2017 mais barato que um Onix 2013. Então aqui o Chevrolet é um carro que caiu menos de preço ao longo dos anos e provavelmente vai continuar dessa forma. Ou seja, boa revenda, boa liquidez, é um dos mais procurados da categoria e que não perde tanto valor de mercado aí com o passar do tempo. Para quem tem isso como prioridade, é uma das melhores opções aí com certeza. O motor em questão é o GM Família 1, bem conhecido aí também do nosso mercado, já na sua evolução SPE4, que tem como principal diferença, né, para os anteriores, o sistema de bobinas individuais, né, sendo uma para cada cilindro, deixando esse motor um pouco mais eficiente. Além do já projeto conhecido aí, né, de comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada, entregando uma potência de 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol, com torque de 3 kg/m na gasolina e 3,9 no etanol. Para um carro de 1.067 kg, a relação de peso-potência ficou em 10,1 kg por cavalo. Aqui vai ter um desempenho bem satisfatório e inclusive já fiz um vídeo de avaliação completa desse Onix, mostrei todos os detalhes internos e externos, levei esse carro na estrada, fiz um teste prático de impressões ao volante, também vou deixar o link na descrição para você conferir. Câmbio manual 5 marchas F15 5WR, relações um pouco mais alongadas, bem escalonado eu diria, para esse motor 1.4 e com engates de marcha um pouco mais precisos. Porta-malas tem 280 litros de capacidade, também bem na média para a categoria. Um pouco menor que o Palio e menor também que o HB20. Pneus medidas 856-515, perfil mais alto, voltado para entregar um maior conforto ao rodar. E o consumo na cidade é de 7,9 km por litro com etanol, 11,5 com gasolina. Estrada 9,6 no etanol, 13,6 na gasolina. Mas na prática, andando de forma tranquila, adotando as técnicas, né, que eu já mencionei de condução mais eficiente, eu fiz uma média bem acima dessa oficial aí, depois confere lá no vídeo que você vai se surpreender. E nessa versão LTZ top de linha é um carro que entrega de série direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS e faróis dianteiros de neblina. E o sistema de som vem com a central multimídia, entre aspas, né, da Chevrolet, né, a MyLink de primeira geração, com conexões USB e Bluetooth. Entre aspas, porque não é ainda aquela central multimídia que você consegue espelhar a tela do seu celular, não consegue também ter um GPS integrado a ela. É basicamente um sistema de som ali com uma tela touchscreen e Bluetooth. Não tinha nem comandos no volante nesse ano de 2013. Então, assim, tem os equipamentos básicos ali da categoria vindo já de série, o que é ótimo, você não precisa procurar um que esteja mais bem equipado. Todos os LTZ vão ter a mesma lista de equipamentos, só que ainda assim não entrega alguns mimos extras que, por exemplo, o Palio tinha. Então, algo para ficar ligado também. Pontos positivos do Onix: robustez, confiabilidade mecânica, facilidade de encontrar peças, manutenção barata também, tudo muito simples de resolver nesse carro, bom desempenho, excelente economia de combustível, carro aí que entrega uma boa estabilidade ao fazer curvas, bem melhor que o Palio, por exemplo, e é um veículo aí de excelente revenda, muito fácil de você encontrar um comprador para ele e que não cai tanto de preço, o que é bem positivo. Mas como pontos de atenção, o espaço interno para quem vai no banco traseiro ele é apenas ok. O acabamento também não é dos melhores, plástico duro para todo lado, não chega a fazer tanto ruído interno, mas peca um pouco naquela qualidade ali e entregar um revestimento um pouco melhor, principalmente em forros de porta, deixa bem a desejar. É outro que vem equipado com step de uso temporário, falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, que eu considero também bem negativo. Banco do motorista, ele é mais alto mesmo no ajuste mais baixo. Se você é uma pessoa que tem 1,85 m para cima, pode se incomodar um pouco aí em algumas situações. Além disso, é um carro baixo em relação ao solo, raspa o fundo com facilidade e também é outro que foi mal avaliado pelo Latin Cap de sua época. Mas passando para o quinto da lista, tô só falando de carros que foram mal avaliados pelo Latin Cap, né? Esse próximo aqui é um carro mais seguro em caso de colisão, foi bem avaliado para os protocolos de sua época. Para você que tem isso como prioridade, dá para pensar no Volkswagen Up, versão High, 1.0 12 válvulas MPI ao aspirado, flex manual ano 2015, tabela R$ 42.895. Aqui, veículo equipado com o motor da linha EA211. Já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, todos os detalhes de projeto, padrões construtivos,
pontos de atenção para você observar antes de comprar um carro com esse motor, link na descrição também. Mas resumindo aqui, é um motor de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada de longa duração e variador de fase para as válvulas de admissão. É um 3 cilindros que entrega uma potência de 75 cavalos na gasolina e 82 no etanol, com um torque de 9,7 kgfm na gasolina e 10,4 no etanol. Números bons, eu diria, para essa configuração aí de motor. E para um carro de 940 kg, a relação de peso-potência fica em 11,5 kg por cavalo. O desempenho aqui também ele é apenas ok, não faz feio, mas também não é aquele carro que vai brilhar nas ultrapassagens aí se você precisar. É um carro que você tem que antecipar um pouco mais as suas retomadas de velocidade, mas no geral vai bem para um circuito urbano, vai entregar ainda uma boa agilidade. Câmbio manual de 5 marchas MQ200 de excelentes engates justos, precisos, aqui sim, um câmbio dos melhores aí do mercado com relação à precisão nos engates. Porta-malas 285 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível. Aqui também próximo de um Palio, próximo de um Onix. E os pneus são nas medidas 185/60/15, mesmas lá do Etios, também bem fácil de encontrar preços na média, se tratando de aro 15. Consumo na cidade, 9,2 km por litro com etanol, 13,5 com gasolina. Estrada 10,2 no etanol, 14,6 na gasolina. É um carro que vai brilhar na economia de combustível, principalmente no circuito urbano, naquele anda e para. Um motorzinho 3 cilindros, por mais que muita gente não gosta, tem um certo receio, mas pegando um carro desse bem cuidado, bem revisado, que passou pelas manutenções preventivas como deve ser feito, é um carro que vai te entregar uma eficiência bem satisfatória e de quebra vai te ajudar a economizar uma boa grana e também com combustível. Versão High de série vem equipado com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, computador de bordo, dupla airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro, além de Isofix, que também é de série. E opcionais de ar-condicionado e bancos de couro. Os bancos de couro tudo bem, não faço tanta questão, acredito que muita gente também não faça, mas o ar-condicionado sim. Tente dar preferência para um Up que já venha com esse item instalado, que é um dos mais caros aí dessa lista, e também fica mais inviável de você instalar depois a parte e vai dificultar a sua revenda se esse carro não tiver com esse equipamento. E na parte de som vinha equipado como opcional com um leitor de CD, USB e conexão Bluetooth. Ou ele poderia vir também com um GPS instalado na parte superior ali do painel. Parecia até um item instalado à parte, mas vinha de fábrica se pagasse à parte, né? Só que curiosamente, os Up que vinham com esse GPS perdiam a conexão USB e conexão Bluetooth. Então, não digo que seria algo muito positivo você pegar com esse equipamento, né? Se você precisa muito do GPS, tudo bem, mas hoje em dia, né, com o Google Maps, com o Waze aí, praticamente não se faz tão necessário um GPS integrado, um GPS nativo aí no veículo, né? Agora, uma conexão Bluetooth, hoje em dia, ela faz bastante falta quando você quer ouvir suas músicas aí do seu celular, né? Então, fique ligado nesse detalhe também, até porque aquela tela de GPS ali do Up, na época, quando esse carro era 0 km, já tinha vários relatos de ser uma tela lenta, de travar bastante, então não faria tanta questão desse item. Pontos positivos do Up: motor confiável e resistente sim, se você souber cuidar bem dele, usar o óleo correto como manda o manual do proprietário, pegar um carro que tenha sido bem cuidado, que ninguém tenha modificado potência, aumentado potência desse veículo. Isso não é até muito comum de acontecer nessas versões aspiradas, né? Geralmente os com motores TSI, né, é mais fácil de você ver algum que tenha sido modificado, tenha passado por aumento de potência. Aqui nesses aspirados é mais fácil você encontrar um mais originalzinho que também não vai te dar maiores problemas futuramente. Sem falar num custo de manutenção mais barato também comparado lá com os TSI, né? Usa aqui uma injeção eletrônica de combustível indireta, né? Então um sistema ali de baixa pressão, não usa aqueles bicos de alta pressão, bomba mecânica que são caros de substituir quando dá um problema lá no Up TSI, sem falar da própria turbina em si, né, que se tiver passado por modificações, incrementos de potência, também pode ter a sua vida útil aí bem comprometida. Então, nessa versão MPI, eu escolhi baseado
realmente nisso, não só na economia de combustível que você vai ter no dia a dia, que é um motor bem econômico, mas também na economia de custos de manutenção, que é bem importante, né? Quem está pensando em economizar combustível também quer economizar em outras frentes. Além disso, o carro que ainda entrega um desempenho ok para um circuito urbano, consumo de combustível não precisa nem falar, né? Excelente. Carro de ótima estabilidade ao fazer curvas, tem uma carroceria que entrega uma boa rigidez torcional, o que é ótimo. Ainda é um carro bem compacto, menor que vários outros aqui que nós falamos até o momento, e esse sim foi bem avaliado pelo Latin Cap de sua época. É um carro que usa, por exemplo, aços de ultra alta resistência em vários pontos ali do monobloco, principalmente na célula de sobrevivência ali nas colunas, né, A, B e C. É um veículo realmente projetado para entregar uma maior segurança em caso de colisão. Mas tem alguns pontos de atenção, é outro que não tem ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, falta ajuste de altura do cinto de segurança ali para o motorista. Para pessoas um pouco mais altas, esse ajuste pode fazer a diferença. Falta vidro elétrico nas portas traseiras, é um detalhe de projeto, tem uma porta traseira ali bem mais compacta, então não permitia ali fisicamente a instalação de uma máquina de vidro elétrico, pelo menos não quando 0 km, né? Então é algo negativo também que eu considero. Além disso, o espaço interno não é dos melhores, assim como o acabamento. Por exemplo, os forros de porta, eles nem tampam a porta por inteiro, então fica um pouco de lata aparecendo, o que pode não agradar muita gente. Além disso, o apoio de cabeça integrado nos bancos dianteiros é uma solução que, na minha visão, não faz tanta diferença, né? O apoio de cabeça ser integrado ou não. Para mim, o importante é que ele esteja lá e cumpra a sua função, que é prevenir o efeito chicote no caso de uma colisão na parte traseira do veículo. Se ele cumpre essa função, para mim tá ótimo, mas muita gente às vezes não gosta dessa solução, prefere que ele tenha ali um ajuste, então vale mencionar aqui também. E é um carro que não foi homologado para receber reboque ou carretinha, não dá para você puxar um trailer com esse veículo aí, infelizmente. Passando aqui então para o sexto da lista, para você que quer uma outra opção de custo-benefício, pense também no Peugeot 208 Active 1.2, 12 válvulas, flex manual 2018. Tabela 42.631, olha só, dá para pegar até um pouco mais novo que o Palio, né, que até então era o mais novo aqui da nossa lista. E é um carro que vem equipado com o motor da linha EB2FF, né, ou comercialmente conhecido como PureTech, bem utilizado nessa linha Peugeot e também nos Citroën C3. Duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada de longa duração e variador de fase tanto para as válvulas de admissão quanto para escape. Mas essa correia dentada aqui de longa duração, ela só dura tanto porque ela é banhada a óleo. Nesse momento muita gente já pode assustar, né? Ah, mas correia banhada a óleo, ouvi falar que é um problema, isso aí arrebenta com facilidade. Arrebenta se você não colocar o óleo correto especificado no manual do proprietário. Se seguir como manda o manual, usando o óleo sempre homologado exatamente para esse motor, a chance dela arrebentar vai ser bem menor. Não dá para garantir que não vai arrebentar, mas foi projetada para usar um tipo de óleo e acaba que muita gente substitui o óleo sem pensar muito, né, sem se atentar para esse detalhe, e se não coloca o óleo correto, ele sim pode agredir essa correia e fazê-la desgastar muito mais rápido. Mas é um motor que entrega 84 cavalos de potência na gasolina e 90 no etanol, com torque de 12,2 kg de orçamento na gasolina e 13 no etanol. Lembrando que estamos falando aqui de 1.2, 12 válvulas, né? Então é um 3 cilindros. Então são números excelentes, é um motor que entrega uma excelente eficiência, um bom desempenho pelo seu deslocamento. E é um hatch compacto de 1.046 kg, entregando a relação de peso-potência de 11,6 kg por cavalo. O desempenho ali também bem semelhante a um Up, bem semelhante a um HB20. E o câmbio manual de 5 marchas aqui é o MA/5. Não é dos melhores com relação à precisão dos engates, mas está ali no meio termo. Porta-malas 285 litros de capacidade, mesma capacidade do Up, e conta com banco traseiro rebatível. Pneus medidas 95/60/15, pneus largos que também dão um pouco mais de aderência. Consumo na cidade, 10,9 km por litro com etanol e 15,1 com gasolina. Se você achava o Up econômico, esse aqui vai te surpreender ainda mais. E na estrada, 11,7 km por litro com etanol, 16,9 na gasolina. Dados oficiais ainda, dependendo do seu pezinho direito ali, pode ser que você consiga números até melhores. E nessa versão Active, né, que é uma das de entrada, vem de série equipado com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade,
vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, lanterna traseira de neblina e ISOFIX. E o sistema de som de série vem com leitor USB, Bluetooth, comandos no volante e espelhamento para celular, gera ali uma central multimídia. Então olha só, é um carro que você consegue, mesmo nessa versão mais de entrada, pegar ele já muito bem equipado, todos os itens aqui que eu falei já de série, o que é ótimo aí também na relação de custo-benefício. Motor, ele é relativamente bom se você cuidar da manutenção preventiva e pegar um de boa procedência que os donos anteriores tenham feito a manutenção de forma correta, tenham usado sempre o óleo correto. Além disso, um dos mais econômicos aqui que falamos, né, até o momento, com uma boa lista de equipamentos, boa qualidade do acabamento interno, melhor que vários de seus concorrentes aqui que falamos até o momento, e é um carro com uma suspensão mais equilibrada entre estabilidade e conforto ao rodar, o que é ótimo. Mas como pontos de atenção, esse motor também ele pode apresentar problemas de carbonização, ainda mais se você utiliza só gasolina durante todo o período, né? Isso pode acontecer com mais facilidade. Então, uma manutenção preventiva seria ali a cada 60 mil quilômetros ou 2 anos, mandar conferir ali o sistema de admissão de uma forma geral, né? Toda a tubulação, parte ali de corpo de TBI, de aceleração, coletor de admissão, para ver se não está com um estágio mais avançado ali de depósitos de carbono, né? E fazer uma limpeza. Além disso, o seguro para esse veículo pode ser um pouco mais caro, ele apresenta algumas peças externas ali de acabamento um pouco mais caras do que alguns de seus concorrentes. Além disso, é um carro que vem com freios a disco do tipo sólidos na dianteira. Eu diria que não é um problema tão grave assim se você usa esse carro de uma forma cotidiana, sem forçar muito, né? Em algumas situações muito raras pode ser que esse sistema de freios ele perca um pouco de eficiência numa descida longa de serra, se esse carro tiver com 4 passageiros, mais porta-malas carregado, que é algo para ficar ligado. Por essas outras razões, é um carro de revenda mais difícil, mais desvalorizado aí no mercado, né? Olha só, ano 2018, né, tá bem mais barato do que vários de seus concorrentes, o que é algo para você ficar ligado. Vai pegar um carro mais novo, mas vai ter uma dificuldade maior quando quiser revender. Passando pro sétimo da lista, para você que quer um sedã com um excelente espaço interno, dá para pensar no Nissan Versa SL 1.6, 16 válvulas, flex manual 2016. Tabela R$ 45.448. Aqui equipado com motor da linha HR16DE, um dos mais conhecidos, mais confiáveis aí do nosso mercado com relação a motores aspirados de 4 cilindros. É um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, ponto positivo, e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 111 cavalos com torque de 15,1 kgfm em qualquer combustível. É um motor que não muda o seu desempenho se você abastecer com etanol ou com gasolina. E para um carro de 1.088 kg, a relação de peso-potência fica em 9,8 kg por cavalo. Desempenho excelente aqui para um sedã compacto. Equipado com um câmbio manual de 5 marchas, que tem também ali os engates não tão precisos, tá ali bem próximo de um Peugeot, por exemplo. Mas tem um bom porta-malas de 460 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível caso você precise aumentar ainda mais essa capacidade de bagagens. Pneus medidas 955516, aqui é um pneu mais largo, porém de perfil mais baixo, o que pode jogar um pouco contra na questão do conforto ao rodar. Mas o consumo na cidade é de 8,4 km por litro com etanol, 12,6 com gasolina. Estrada 10 no etanol, 14,4 na gasolina. Para 1,6 aspirado, eu diria que está um consumo muito bom. E de série, nessa versão SL, top de linha, vem com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, dupla airbag frontal, mais freios ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e ISOFIX. E o sistema de som vem já com a central multimídia também de série, com leitor de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante, GPS integrado com DVD player e câmera de ré. Também bem completinho. Pontos positivos: motor confiável, resistente, como já falei, boa oferta de peças, você encontra tudo com facilidade. Aqui não é um motor muito barato de manter. Eu diria que ele é um pouco mais caro do que aqueles Fire,
ou os próprios GM Família 1, algumas peças aqui têm preços mais elevados. Por exemplo, velas, né? Aqui usa velas um pouco mais caras. Tem uma durabilidade maior, mas quando você precisar trocar, vai gastar um pouco mais de grana. Mas entrega um ótimo desempenho com excelente consumo de combustível, boa lista de equipamentos também. Carro de excelente espaço interno para quem vai no banco traseiro, é campeão da categoria nesse quesito, sendo mais espaçoso, inclusive, que muito sedã de porte médio, né? Acima desse compacto. Então, um ponto bem positivo para você que quer levar passageiros no banco de trás com um pouco mais de conforto. Falando em conforto, suspensão também mais voltada para essa característica de entregar um bom conforto ao rodar sem perder tanto em estabilidade, boa capacidade de porta-malas, bancos são confortáveis e por essas outras razões é um carro de bom custo-benefício. Olha só, você consegue pegar um Versa 2016, motor 1.6 aí, abaixo dos R$45 mil conforme a tabela FIPE. Mas, como ponto de atenção, tanque de combustível é pequeno, várias reclamações de carpete de baixa qualidade, que é um carpete mais fino, costuma soltar até alguns pedaços ali com certa facilidade. Também o acabamento, de uma forma geral, ele é apenas ok, nada de se surpreender tão positivamente. É um carro que tem computador de bordo, mas para você mudar uma função, zerar uma função, você tem que fazer isso por um botão que fica ali no quadro de instrumentos. Não é a melhor solução, você tem que tirar a mão do volante para poder mexer nesse sistema, o que não é legal. Vidros elétricos não tem sistema anti-esmagamento e também não fecham junto com o alarme. Além disso, não foi homologado para receber reboque, carretinha, peças de acabamento também, alguma coisa ali pode ser um pouco mais caro do que na maioria dos seus concorrentes e, consequentemente, o seguro fica mais caro e, por essas e outras razões, se torna um carro de revenda um pouco mais difícil. Mas se você quer um carro de revenda excelente na categoria dos sedãs médios, um dos campeões, né? O campeão, eu diria, de revenda seria o Toyota Corolla XEI 1.8 16 válvulas flex manual ano 2009. Tabela R$ 45.133. Quem diz que não dá para ter um sedã médio econômico, né? Aqui equipado com motor da linha 1ZZ FBE, duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 132 cavalos na gasolina, 136 no etanol, com torque de 17,3 kgfm na gasolina, 17,5 no etanol. Sedã médio de 1.210 kg, o que é um peso mediano aí para sua categoria. Então, dessa forma, ele entrega uma relação de peso-potência de 8,9 kg por cavalo, desempenho esplêndido desse carro aí, com certeza. Câmbio manual de 5 marchas, não é a versão de melhor revenda do Corolla, mas ainda assim não deixa de ser um Corolla. Mas para você que busca mais economia de combustível, pode ser sim a melhor opção. Engates justos, precisos aí, muito bons. Porta-malas 470 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus medidas 205, 5516, as mais comuns aí no mercado para esse aro. E o consumo na cidade, 7,4 km por litro com etanol, 10,2 com gasolina. Estrada 9,4 no etanol e 3,3 na gasolina. Para você que quer o conforto de um sedã médio com motor de bom desempenho, aqui o consumo está excelente ainda, eu diria, podendo fazer números até melhores ainda na prática. Versão XEI intermediária, vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, faróis de acendimento automático, 4 airbags, né, sendo os duplos frontais mais os duplos laterais, além de ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e opcionais de controlador de velocidade e bancos de couro. E o sistema de som já vinha de série com leitor de CD e comandos no volante. Aqui é um carro que entrega sim um bom motor, confiável, resistente, também um dos mais confiáveis do nosso mercado. Boa oferta de peças, motor que ficou por anos e anos aí em linha, sem maiores relatos de problemas crônicos, bom desempenho, excelente economia de combustível, carro com uma boa lista de equipamentos. Não é o mais equipado da categoria, mas ainda assim, nesse Corolla de 10ª geração, ele não faz feio, ele ficou bem mais equipado do que a sua geração anterior. Carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa capacidade de porta-malas, acabamento ok, melhor do que vários sedãs compactos, mas na sua categoria ali dos médios ele deixa um pouco a desejar frente a alguns de seus concorrentes. E como eu disse, o Corolla de melhor revenda seria o com câmbio automático, mas não podemos nos esquecer que ainda estamos falando de um Corolla, né, que nessa versão com câmbio manual ainda tem uma certa procura para quem não quer aquele custo extra da manutenção de
de uma transmissão automática, troca de óleo ali com filtros no prazo correto, ou também quer um pouco mais de economia de combustível, se você souber levar esse carro de forma tranquila com esse câmbio manual de 5 marchas, ele vai entregar isso aí com muita maestria. Então eu diria aqui que é uma ótima opção de compra, com certeza, esse Corolla com câmbio manual. Mas em pontos de atenção, estabilidade é apenas ok, frente aí a concorrentes como Civic, Vectra, o próprio Focus Sedan, é um carro que vai entregar uma estabilidade apenas mediana. Esse motor 1.8 ele tem uma manutenção extra para você fazer, que é o ajuste periódico preventivo de folga de válvulas. É um motor que trabalha com tuchos mecânicos que não se autoajustam com o passar do tempo. Então ali é recomendável a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, o que acontecer primeiro, você fazer essa manutenção para que esse motor não perca potência e não passe a gastar mais combustível. Também nesses Corolla de 10ª geração, de 2009 a 14, tem vários relatos de folga em caixa de direção, o que é um ponto de atenção para você ficar ligado e fazer um test drive num veículo desse antes de fechar negócio. E é claro que é um carro mais caro frente aos seus concorrentes pelo ano de fabricação, até mesmo pelo que ele entrega, né, em equipamentos, só que é um carro que você revende com muita facilidade aí também, sem perder muita grana, com certeza. E para você que fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Vamos aqui então falar de uma outra opção interessante de veículo de porte médio com uma excelente economia de combustível, que é o Ford Focus versão SE 1.6, 16 válvulas flex manual 2014. Tabela R$ 46.243. Eu sei, eu passei um pouquinho aqui da conta, mas se você procurar com calma e paciência, pode sim encontrar um aí num preço mais próximo aos 45 mil, ou até mesmo negociar com o vendedor, dependendo da sua urgência em revender, pode ser que você consiga um veículo desse aí na faixa dos 45 mil, que entrega o motor da linha Sigma, um dos mais modernos, então modernos, fabricados aí pela Ford, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada de longa duração e variador de fase para os 2 comandos. É outro motor que usa uma correia dentada de longa duração, só que essa aqui ela não é banhada em óleo, né? Então, para quem tem esse receio, não precisa se preocupar nesse motor aí da linha Sigma. E nessa versão aqui do Focus, né, que vem com variador de fase para os 2 comandos, né, ele entrega uma potência de 131 cavalos na gasolina e 135 no etanol, com um torque de 16,2 kgfm na gasolina, 16,7 no etanol, para um hatch médio de 1.310 kg. A relação de peso-potência fica em ótimos 9,7 kg por cavalo. É um carro que vai sim entregar boa resposta, boas retomadas de velocidade e ultrapassagens com tranquilidade, com segurança quando você precisar. E com o câmbio manual de 5 marchas IB5, um câmbio também excelente com relação à precisão dos engates, é um carro que vai ter sim excelente agilidade numa troca de marcha mais rápida e é um câmbio também bem escalonado para o desempenho desse motor. Entretanto, é um carro de porta-malas pequeno, 316 litros, o que para um hatch compacto eu diria que ainda é um bom porta-malas, mas para um carro aqui brigando na categoria dos médios é um dos menores, se não o menor da categoria. Mas conta com banco traseiro rebatível e bipartido, caso você precise aumentar essa capacidade de carga e não esteja com 3 passageiros no banco de trás, dá para você fazer isso aí sem maiores problemas. Pneus medidas 205, 5516, mesmas do Corolla, e o consumo na cidade é de 7 km por litro com etanol, 10,3 com gasolina. Estrada 9,3 no etanol, 13,7 na gasolina. Na prática você consegue números bem melhores aí também, girando na casa dos 15 km por litro com gasolina na estrada, sem maiores problemas. Claro, adotando técnicas de condução mais eficientes. Nessa versão SE, né, que é uma das de entrada aí do Focus, já vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, além de bancos de couro, 4 airbags, mais ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina Isofix e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som de série vinha com o Media Sync da Ford, aqui o de primeira geração, ainda com a tela monocromática, né, nessas versões aí mais de entrada do Focus, com 4,2 polegadas, né, de tela ali,
e conexões de leitor de CD, MP3, USB, Bluetooth, comandos no volante e comandos por voz. Eu diria ok aí para a categoria, ok para o ano de fabricação. Mas entrega como principais pontos positivos o seu motor resistente, confiável. Aí da linha Sigma é um motor que não tem maiores relatos de problemas crônicos, desde que pegue um bem cuidado, né, com toda a manutenção em ordem. Boa oferta de peças ainda para os dias de hoje, mesmo com aquele receio, né, de faltar peças de veículos da Ford, né, porque a montadora saiu do Brasil. Mas ainda assim eu digo que por enquanto encontra-se peças com certa tranquilidade, ainda mais na internet. Bom desempenho, bom consumo de combustível, boa lista de equipamentos, mesmo numa versão mais de entrada, carro de excelente estabilidade ao fazer curvas, conta com suspensão multilink na traseira, que é um sistema que integra tanto uma excelente estabilidade com um ótimo conforto ao rodar. Também é um carro que foi bem avaliado pelo Latin Cap de sua época, pegou 5 estrelas para adulto e 4 para crianças, conforme o protocolo de época, né? Então, quase gabaritou o teste, o que é bem positivo. Por essas e outras razões, carro é de bom custo-benefício, entrega bastante na categoria dos hatch médios pelo valor que ele cobra. Mas como pontos de atenção, é um carro que tem um porta-malas bem pequeno, como já falamos aqui. Espaço interno para quem vai no banco traseiro também não é dos melhores, menor que muitos de seus concorrentes. Acabamento também, ele é na média também para veículos de porte médio. Apesar de utilizar muito plástico duro ali em vários pontos desse acabamento, mas de uma forma geral ele é ok, não faz feio, não faz muito ruído também com o passar do tempo, só por isso já ganha um ponto positivo. Carro baixo em relação ao solo, raspa o fundo com facilidade, principalmente a dianteira, ele tem ali um defletor plástico que, dependendo da lombada ou da entrada e saída de rampa de garagem, você pode raspar ali aquele componente com um pouco mais de facilidade. Suspensão traseira, né, tem toda aquela tecnologia que eu falei, só que ela cobra o seu preço na hora da manutenção. Tem buchas ali hidráulicas, né, em maior quantidade, são mais braços de controle para dar excelente estabilidade, então quando for substituir também prepara o bolso porque é mais caro. É uma suspensão que exige alinhamento periódico preventivo para você não correr o risco de causar um desgaste irregular ali nos pneus traseiros, então fique ligado nesse detalhe. Peças de acabamento podem ser um pouco mais caras também nessa linha Ford. Vários itens ali, por exemplo, um sensor de estacionamento traseiro, se der problema, é caro se você optar por colocar um original. Outras peças ali, né, faróis, para-choques, ainda se encontra com certa facilidade, mas com preços mais elevados. Sempre foi dessa forma nos veículos aí da montadora. E é um carro hoje de revenda mais difícil por várias dessas razões que eu já mencionei. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você compraria, qual você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante nessa faixa de preço dos 45 mil e que também seja bem econômico, que eu não falei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se mesmo depois de todas essas sugestões você ainda não tem certeza de qual carro você quer levar para sua garagem, eu vou deixar aqui uma playlist com vários outros vídeos nesse formato, de várias outras listas em faixas de preços diferentes, também separados por categoria, para te ajudar a escolher o melhor veículo para você, para o seu uso, para suas prioridades. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.